Um clã de espadachins que dominava o mundo, de nome Rakandel. Pessoas desse clã nascem com corpos poderosos e talentos excepcionais. Governaram o mundo com poder marcial, batalhas, saques, demônios, um mundo de sobrevivência, do mais forte que justifica essas três ações. Esse foi o clã onde nosso prota nasceu. O nome do prota é Jin Rakandel. De todos, o prota é o irmão mais novo. No ritual de seleção, que prevê o futuro da criança, o nosso prota escolheu a espada do patriarca, recebendo a peça do patriarca. O prota acreditava que teria uma vida cheia de felicidade e sucesso, mas isso não passava de ilusões. O prota não tinha talento com a espada, e as pessoas não acreditavam que ele é da família dos espadachins, e era chamado de o menos talentoso dos Rakandel. Manos, estamos de obra nova no canal. Antes de mais nada, deixe seu like, comenta aí o que achou, e não se esqueça de se inscrever. E vamos ao vídeo. O Mauá inicia em uma manhã, onde nosso prota estava treinando, e seu irmão de cabelo branco xingava o nosso prota, dizendo que ele estava a movimentar a espada à toa. O de cabelo preto mandou o de cabelo branco calar e disse que talvez o prota tenha pegado na espada por acidente. Ao olharem a espada, a mesma era artificial. O de cabelo branco perguntou onde o prota havia deixado a sua espada especial. Os dois riam da cara do prota. Com isso, o nosso prota se sentiu embaixo. O de cabelos brancos aproximou e pediu para que o prota o respondesse, assim dando um chute na barriga do prota, porque o mesmo não respondia. O prota caído pensou em pegar na espada, mas quando ia pegar, simplesmente pisaram na mão dele. O nosso protagonista agonizava de dor. O de cabelo preto segurava em um caderno, onde o prota havia anotado sobre esgrima, e perguntou por que ele estava a estudar esgrima. O de cabelo branco quebrou a espada do nosso prota, dizendo que os fracos não devem ser dados chances, pois são fracos. Ao mesmo tempo, o de cabelo preto rasgou o caderno do nosso prota, segurando no cabelo do prota de forma desconfortável. O de cabelo branco dizia se importar muito com o prota. O de cabelo preto perguntou qual era a educação que ele havia recebido da sua babá. O prota pediu para que não envolvessem ela nessa situação. O de cabelo preto ficou puto, pois o prota continuava respondendo ele, e disseram que iam tomar providências muito altas. Um tempo depois, o nosso prota foi expulso do seu clã. O nosso prota achava que, com trabalho duro, ele podia ganhar o respeito da sua família, mas ao invés disso, ele foi expulso da sua família. Com 23 anos, ele se tornou um andarilho sem destino. Foi quando ele conheceu a sua mestre. Ele descobriu que na realidade ele tinha um talento, e que era a magia. Ato esse proibido pelo clã por ser um clã de espadachins. 3 anos depois, o prota já conseguia conectar a mana da natureza com a mana do seu interior, tipo modo Senin. Isso ajuda a recuperar a mana e deixa o feitiço mais forte. Do nada, o nosso prota sentiu um calafrio, sentiu a presença de alguém e perguntou quem estava ali. O ser se apresentou como Sol de Red, o mestre das sombras. Ele já conhecia o prota e queria firmar o contrato com o prota. Esse contrato pode anular qualquer maldição e aumenta o poder. E o nosso prota tinha uma maldição ativada. O mestre das sombras disse que ele recebeu essa maldição ainda novo. O prota estava confuso. A maldição do prota não permitia com que ele dominasse uma espada. Foi essa maldição que atraiu o mestre das sombras. Ele quebrou a maldição com muita facilidade e o contrato foi firmado. Agora ninguém pode impedir o prota de ser o melhor espadachim do século. O mestre disse que ia assistir o prota com todo o prazer e se foi. O prota pegou na espada, começou a fazer alguns movimentos. Ele se sentia totalmente diferente. Já conseguia enxergar a luz da espada e sentia ela muito mais leve. Decidiu usar um pouco de magia só para apimentar a brincadeira. O nosso prota estava feliz, pois já começava a recolher os frutos do seu trabalho duro. No outro lugar bem próximo estavam alguns cavaleiros. Do lado da cena corta nos demonstra do prota, acordando todo espantado, e sentia o seu corpo mais pesado. Por cima dele tinha uma pedra. Nessa hora lembrei do Obito. O prota perguntou se estava alguém ali, mas ninguém estava. E ele estava frustrado, pois recebeu um poder e não teve a chance de usar. A única coisa que ele pedia nesse exato momento era mais uma chance. Abrindo os olhos, ele viu os membros do seu clã, e as suas mãos eram iguais a de um bebê. O prota não acreditava no que havia acontecido, pois ele tinha certeza que havia ido de caixa. Até que ele viu a sua babá e notou que havia voltado no tempo, e estava no meio de testes de seleção, onde ele tinha que escolher uma espada para saber qual seria o futuro da criança. Mas, de todas as espadas, uma espada chamou a atenção dele. O nosso prota foi até a espada. O nome da espada? Barizada. Todo mundo ficou espantado e alguns ficaram felizes. 6 anos depois, o nosso prota estava em uma biblioteca e não conseguia alcançar um livro. Arrumou a cadeira e subiu na cadeira. Fez como toda criança. O prota sabia que no castelo ele só ia ficar 10 anos e já se passaram 6 e algum tempo. E só voltava por aí uns 3 anos e alguns dias. O nosso prota estava todo entediado. Nesse momento, o prota ouve gritos da sua empregada, toda assustada. Dizia ter visto um pássaro morto no quarto. O prota suspeitou seus irmãos. Os mesmos apareceram debochando deles. O de cabelo preto é o 11º filho, dentre os 3 irmãos. E o de cabelo branco
branco é o 12º e o prota é o 13º. Olhando para o pombo morto, o prota se lembrou que na sua vida passada, os irmãos eram conhecidos por serem assassinos, depois que se tornaram porta-bandeiras. O prota embrulhou o pombo e estava puto com os seus irmãos, pois eles haviam matado o pombo só para provocar ele. E os dois ainda debochavam do prota, dizendo que o prota queria chorar, mas o prota só ignorava eles. O de cabelo branco aproximou com o objetivo de dar um vraule nele, mas o prota segurou na mão dele. O de cabelo branco ficou espantado e assustado. O prota mandou que ele calasse a boca e deu um vraule nele. O de cabelo branco ainda estava espantado, mas o prota meteu um outro vraule e deu mais uma de esquerda também. O prota dizia que estava a soltar tudo que estava dentro dele, pois ele está a segurar esse desde há bom tempo, e deu mais um vraule. E ainda disse que seria bom que eles não ficassem em frente dele. Os dois já estavam desmaiados. Nesse momento, chegou um cavaleiro de capa vermelha, perguntando o que aconteceu. O prota disse que eles o provocaram. O cavaleiro de capa vermelha disse não ter entendido. O prota disse novamente, mas de forma bruta, dizendo que eles começaram tudo. O de cabelos brancos ainda estava vivo, agonizando de dor. Os dois ainda estavam vivos. O cavaleiro disse que ia levar eles ao médico, mas o prota disse que eles têm que ir a um lugar antes, e disse para o cavaleiro o seguir com eles. O nosso prota enterrou o pombo. Também lá estavam seus irmãos, na chuva. O cavaleiro perguntou se o prota queria deixar os seus irmãos ali e falou da temperatura que irá piorar, pois estava a chover muito. O prota queria que eles entendessem a gravidade do que eles fizeram. O cavaleiro disse que ia respeitar a decisão do prota. O cavaleiro notou algo diferente no prota, uma aura diferente. Enquanto isso, eles se retiravam do local, deixando os dois irmãos. O cavaleiro queria relatar ao patriarca, o pai do nosso prota, o que havia acabado de acontecer. O cavaleiro pediu para que o mordomo preparasse um cavalo. Da janela, o nosso prota viu o cavaleiro indo embora. Ele sabia que o cavaleiro ia contar tudo sobre o que aconteceu com os seus irmãos. Continuava dizendo o prota que, nos olhos do cavaleiro, a aura era magia. Isso prova que o contrato que o prota havia selado na vida anterior ainda estava ativo, e que a maldição que ele tinha na vida anterior, nessa vida, não permaneceu, pois o contrato era imune a maldições. O prota queria que a vida fosse diferente com a da vida passada. A única coisa que ele queria era se encontrar com o pai. O cavaleiro, depois de contar tudo para o pai do nosso prota, o pai do nosso prota mandou que ele reunisse cavaleiros. Ele reuniu 7 cavaleiros do clã Rukandel e cada cavaleiro tinha 200 cavaleiros normais. Eles estavam a caminho do castelo. Capítulo 3. Essa é a Mary. Estava toda confusa. Não sabia para onde eles estavam indo, pois ela estava ocupada lutando contra magos. Dentre todos, era a número 7 e perguntou ao seu irmão, Bispo, o número 4. O irmão disse que estava em ver o irmãozinho, o que havia escolhido a espada do patriarca. Ela ficou espantada, pois o pai queria ver o seu filho pessoalmente. A Luna, a filha número 1, mandou que eles calassem. A Mary aceitou e pediu desculpas. Em sua mente, ela se perguntava se o irmão dela era tão importante assim. Do outro lado, o nosso prota estava sendo preparado para sua babá, que estava toda contente, pois o Lorde estava chegando. O prota tinha certeza que o cavaleiro contou tudo ao seu pai e disse que o cavaleiro não é inteligente o suficiente para descobrir que o prota sabe usar magia. E ele suspeitou que ele tinha contado que sentiu uma aura vinda do prota. De acordo com o prota, o pai só vinha saber se esse poder vai ajudar o clã ou não. Enfim, o Lorde chegou. Esse é o Lorde. Mandou chamar os 2 filhos gêmeos, o de cabelo preto e o cabelo branco. Eles, diante do pai, se ajoelharam. O Lorde disse ter ouvido que eles brigaram com seu irmão mais novo e perguntou qual foi o motivo. Eles começaram a se fazer de vítima, dizendo que o Jin os atacou primeiro e disseram que ele usou magia e que aquilo não era aura, era magia. Eles sabiam que a magia era proibida no clã, por isso começaram a falar de magia. Os mais velhos ficaram aborrecidos ao ouvir eles. Com um tom fora do normal, o Lorde mandou eles calar e disse que se eles continuarem assim, não irão sobreviver em Rankandel. Os dois fizeram cara de coitado. O Lorde mandou chamarem o Jin. Os dois mordiam de inveja. O Lorde é o ser mais forte dessa era. Alcançou o nível de semideus. Ele é conhecido como o Cavaleiro de Gênesis. Após alcançar o nível de semideus, ele perdeu sua sensibilidade como ser humano e criou uma obsessão cega, voltada para o seu clã e prosperidade dela. Na vida passada, o prota era considerado ninguém em frente ao pai e era considerado ninguém pelo pai. Mas nessa vida vai ser diferente. Ele deseja que ninguém o ignore. O prota estava em frente ao seu pai e o chamou de patriarca. O pai perguntou por que ele chamou de patriarca ao invés de pai. O prota disse que o patriarca veio com cavaleiros, irmãos e irmãs. E disse também que pensava que a visita era do patriarca, pois assim foi anunciado. A Luna ficou espantada com a resposta. O pai do prota disse para ele chamar de pai
O pai do prota, o Lorde, fez a mesma pergunta e fez para os gêmeos. Qual foi o motivo pelo qual eles brigaram? O nosso prota, sem expressar emoções, disse que foi a vingança. A sétima irmã gostou da resposta do prota. O Lorde ordenou que todos saíssem do lugar e só ficasse o prota. Depois da insistência da sétima irmã, todos saíram do lugar. No local só estava apenas o prota e o Lorde. O Lorde disse que mandou embora todo mundo, pois queria ter uma conversa em particular com o prota e queria saber de onde vem esse poder especial dele. E disse que no clã de Rukandel é proibido magia. Mesmo que ele treinasse, ele não atingiria o limite de esgrima. E perguntou qual era o poder do prota. E disse que se for magia, o prota não ia se safar. O nosso prota disse não saber o que era aquilo, mas não era aura nem esgrima. O prota disse ser o poder do primeiro patriarca e mostrou uma bola espiritual. O pai do prota sabia o que era. Era o poder do Sol Red, o deus das sombras. Esse mesmo deus fez pacto com o primeiro patriarca da família. Desde então, esse deus tem acompanhado a família, desde o nascimento do clã. Depois que o patriarca morreu, o deus das sombras nunca mais apareceu. O pai do prota não sabia o motivo, mas ele sabia que ele voltou através do prota. O prota perguntou se o pai era mais poderoso que um deus. O pai do prota diz não saber, pois nunca lutou com um deus antes. O prota ficou feliz com a resposta, pois a resposta foi de um homem poderoso. O Lorde o parabenizou pela pergunta e disse que virou castelo foi a melhor coisa que ele fez. E perguntou ao prota como é que vai usar o poder. O prota disse que ia usar o poder em benefício da família. O pai do nosso prota começou a rir, dizendo que mentira desinteressante, pois o prota havia solado seus irmãos e os deixou na tempestade. O Lorde perguntou novamente e pediu que ele falasse a verdade. Com os olhos frios, o prota disse que irá usar o poder em benefício próprio. Bem, essa foi a parte 1. Se gostou, manos, deixa aquele like e até a próxima. Não se esqueça de se esquecer.